Irmãos, como eu disse a vocês no começo, a nossa segunda parte seria uma parte em que eu procuraria mostrar a vocês como é que esse argumento que eu apresentei na primeira parte já está presente de alguma forma em um texto bíblico muito conhecido de todos nós, que é um texto que está presente em quase todo encontro de educação cristã, não é? Deuteronômio 6 precisa ser lido no encontro de educação cristã, senão não valeu, né? Não é como um encontro de educação cristã. Então eu vou mostrar a vocês como é que esse texto, o argumento que eu apresentei antes fica claro, e depois eu pretendo mostrar duas aplicações práticas dessa relação entre educação e religião. Bem, vocês conhecem bem o texto de Deuteronômio capítulo 6, um texto que vem logo depois da entrega dos mandamentos de Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés. E aí então em Deuteronômio capítulo 6 nós temos aquela ordem divina para que Moisés ensinasse os mandamentos ao povo de Israel, e que o povo de Israel replicasse o ensino de Moisés às suas descendências, à sua descendência, a fim de que o povo aprendesse a temer ao Senhor e a obedecer ao Senhor. Esse é o contexto básico de Deuteronômio capítulo 6. Em geral, eu poderia dizer que a relação com o ensino de Deuteronômio 6 acerca da relação entre educação e religião é, na verdade, um ensino de mão dupla. Ou seja, Deuteronômio capítulo 6 ensina para nós que há uma relação de via dupla entre esses dois conceitos ou entre essas duas ideias. A primeira coisa que eu creio é possível aprender sobre essa relação no texto de Deuteronômio 6 é a verdade de que a educação ela influencia a religião. Perceba que eu estou sendo bastante cuidadoso aqui no uso do verbo, não é? Eu estou dizendo que a educação, a maneira como nós ensinamos as pessoas, ela exerce alguma influência sobre aquele a quem as pessoas haverão de servir. Como é que a gente percebe isso em Deuteronômio capítulo 6? Nos primeiros versículos de Deuteronômio nós lemos o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Aqui o foco está sobre a atividade pedagógica de Moisés. Deus entregou a Moisés os mandamentos e a ordem que Deus deu a Moisés foi: ensina esses mandamentos a esse povo. Agora preste atenção na finalidade do ensino de Moisés. Deus deu a ordem para que Moisés ensinasse com um objetivo. Qual é a finalidade do ensino? Deus continua: para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. O que fica muito claro nesses dois versos de Deuteronômio capítulo 6, versos 1 e 2, é que o objetivo do ensino dos mandamentos de Deus, tanto por parte de Moisés, quanto por parte do povo, era perpetuar a verdadeira religião no meio do povo de Israel. Moisés deveria ensinar ao povo para que os pais aprendessem a temer ao Senhor. E os pais deveriam ensinar a seus filhos para que esse temor aprendido com o ensino de Moisés perpassasse de geração para geração. O que isso mostra para nós? Que existe uma relação de influência da educação sobre a religião. É por isso que a educação cristã é algo tão importante. É por isso que ensinar aos nossos filhos é algo tão importante. É porque a religião das pessoas
costuma ser influenciada pela educação. Aquele a quem as pessoas adoram tem a ver com, de alguma forma, com a educação que elas receberam. Por que eu estou usando aqui um verbo fraco ao invés de usar um verbo forte? Eu estou dizendo influencia. Eu não estou usando o verbo determina ou direciona. Eu estou usando um verbo fraco. Por quê? Porque embora a educação seja importante para a influência ou na direção da religião, nós sabemos muito bem que a educação não é tudo. Nós conhecemos muita gente que foi educada nos caminhos do Senhor, mas que apesar de terem sido educadas no caminho do Senhor, optaram por uma outra religião. Nós sabemos que em última instância a manutenção da religião na vida de uma pessoa depende em última instância da ação de Deus e não exclusivamente das nossas ações. Mas é verdade que há um princípio de que há influência da educação sobre a religião. Por exemplo, esse princípio é descrito ou apresentado em Provérbios dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha ela não se desviará deste caminho. A maioria das pessoas lê esse versículo como se ela fosse uma promessa, não é? Como se Deus estivesse dizendo: olha, educa e eu garanto que lá na frente ele vai continuar crente. Na verdade, essa não é uma promessa, este é um princípio. O princípio é: a educação que você oferecer tenderá a se perpetuar. Ensina a criança enquanto ela é jovem, porque a tendência é que ela faça no futuro aquilo que ela aprender no passado. Por isso, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ainda não se desviará dele. Então, se a criança aprender uma coisa boa, ela tenderá a fazer uma coisa boa. Se ela aprender coisas ruins, ela tenderá a fazer coisas ruins. Esse é o princípio ensinado por essa passagem de Provérbios. Mas o que eu quero que você perceba é que, à luz de Deuteronômio 6, versos 1 e 2, existe essa relação de influência da educação sobre a religião. A educação recebida por alguém influencia a religião dele. Mas é a segunda via de relação que, na verdade, me interessa mais. Se Deuteronômio 6 ensina que a educação influencia a religião, por outro lado, eu poderia dizer que a Deuteronômio 6 ensina também que a religião determina a educação. E aqui eu estou mudando o verbo de maneira proposital. Eu não estou mais usando um verbo fraco como o verbo influenciar, mas eu estou usando um verbo forte, que é o verbo determinar. Então, a educação influencia a religião. A educação que alguém recebe exerce influência sobre a pessoa ou aquilo que ela adora. Mas o contrário é um pouco diferente. Aquilo ou aquele a quem uma pessoa adora não exerce apenas influência sobre a educação que ela oferece. Exerce determinação. A religião determina a educação. Como é que eu verifico isso em Deuteronômio, nesses versos que eu apresento aqui? Irmãos, de maneira geral, todas as vezes que nós nos aproximamos desse texto de Deuteronômio, a grande ênfase nossa está nos imperativos finais do verso de número 7. Ou seja, em geral, quando alguém aborda essa passagem com uma igreja, ele enfatiza as ações que são requeridas mais diretas, mais ativamente no verso de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E a ênfase de um pregador, quando ele está ensinando em Deuteronômio 6, é dizer: olha, isso é o que você tem que fazer. Você precisa falar do Evangelho para o seu filho. Você precisa repetir o Evangelho para o seu filho.
Você precisa usar modos diferentes de proclamar o Evangelho para o seu filho. A ênfase da pregação, em geral, é colocada nessas atividades finais. É óbvio que essas atividades finais são importantes. A resposta que o texto deseja de nós é de maneira mais imediata, isso mesmo. Mas existe algo que não pode ser perdido de vistas nesses versos 4 a 7 de Deuteronômio 6. O que é esse algo que não pode ser perdido de vistas? É que existe uma relação entre as atividades práticas do versículo 7 e duas outras exigências anteriores feitas por Moisés nesta passagem, que funcionam como condições fundamentais para que aquelas atividades sejam cumpridas. Ou seja, Moisés tem uma ordem para dar no verso 7. Qual é a ordem? Vocês precisam educar os seus filhos de maneira prática, falando para eles do Evangelho o tempo inteiro. Mas existem duas outras ordens que aparecem antes do verso de número 7, que funcionam como condições para que essa ordem seja cumprida. Ou seja, você só vai conseguir fazer o que o verso 7 exige se antes der atenção às ordens dos versos anteriores. E a pergunta é: quais são essas ordens? A primeira ordem anterior está no verso de número 6. Qual é a ordem? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual é o princípio pedagógico que está aqui? Ninguém pode ensinar aquilo que ele não conhece. Esse é o princípio pedagógico que está aqui. Se você não aprender antes, então você nunca poderá ensinar. Se você não souber matemática, você não pode ensinar matemática. Se você não souber língua portuguesa, você não pode ensinar língua portuguesa. Se você não souber biologia, você não pode ensinar biologia. Por quê? Porque saber algo é uma condição fundamental para que aquilo seja cumprido. Com a religião é a mesma coisa. Há uma relação entre aquilo que nós fazemos em termos de educação e aquilo que nós sabemos, com uma diferença fundamental: é que o aprendizado acerca do qual o verso 6 nos fala não é apenas um aprendizado racional. O texto diz que as palavras devem estar aonde? No coração. Isso é fundamental. Por quê? Porque coração, no Antigo Testamento, é aquela dimensão central da existência humana que identifica aquilo que o homem é. É aquela dimensão mais fundamental, de onde brotam todas as ações, pensamentos e sentimentos humanos. Nós precisamos ter clareza disso quando a gente usa essa palavra. Eu acho que, na maioria das vezes, na igreja brasileira, nós usamos de maneira equivocada essa palavra coração, como se ela estivesse relacionada às emoções, em contraste com a dimensão racional. Por exemplo, às vezes alguém quer que a igreja cante de maneira mais animada, não é? Às vezes a igreja assim está cantando meio desanimado e tal, e alguém quer que a igreja cante de maneira mais animada. Aí ele diz assim: irmãos, nós precisamos louvar a Deus com todo o nosso coração. E essa palavra é usada, esse conceito é usado para animar. Ânimo tem a ver com o quê? Com os nossos afetos, com a nossa dimensão afetiva, a dimensão dos nossos sentimentos. Então essa pessoa usa um texto bíblico que usa a palavra coração, como se coração tivesse relacionado apenas aos nossos sentimentos. Às vezes as mulheres usam muito essa expressão, né? Elas dizem assim: olha, lá em casa o meu marido é mais razão, eu sou mais coração. O que as mulheres estão querendo dizer com isso? Que o meu marido é um bruto que não tem sentimento, ok? É mais ou menos isso que elas estão querendo dizer.
Não, brincadeira. Elas estão querendo dizer assim, meu marido é mais racional. Meu marido age mais pela racionalidade. Eu ajo mais pelos impulsos emocionais. Então, nós usamos essa palavra coração, às vezes, ou na maioria das vezes, para nos referir a essa dimensão dos afetos, a essa dimensão emocional da existência humana. Mas esse é um equívoco à luz da Bíblia. Coração na Bíblia não tem a ver apenas com afetos. Coração é aquela dimensão central da existência humana que rege, que regula todas as faculdades da nossa alma. É por isso que a Bíblia algumas vezes fala de ações da nossa racionalidade e ela atribui essas ações ao coração. Por exemplo, o coração do homem pode fazer planos. Planejar é uma atividade mais específica de que dimensão da nossa existência? Da nossa racionalidade. Mas a Bíblia atribui essa ação ao nosso coração, ou a essa dimensão da nossa existência. Quando você entende isso, que o coração é esse elemento regulador, essa dimensão de existência que determina a sua identidade, aquilo que você é, você entende alguns textos bíblicos de maneira mais clara. Por exemplo, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Diz Provérbios. Porque dele procedem as fontes da vida. Porque o coração é o centro. Se o coração estiver guardado, então a vida inteira está guardada. O coração é essa dimensão que determina quem nós somos. Quando Deuteronômio diz: estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração, ele não está falando apenas de um conhecimento de natureza racional. Não está falando apenas de ter as informações na mente que eu preciso passar para os meus filhos. Está falando de ser dominado por este conhecimento no nível existencial do nosso ser. Eu vou usar uma palavra aqui que é mais usada pela turma mais progressista, e às vezes a gente não gosta muito dessa palavra, mas eu vou usá-la aqui, atribuindo a ela um sentido um pouco diferente. Eu diria que o que Moisés tem em mente aqui quando ele fala de guardar a palavra no coração, ou conhecer a palavra de coração, tem a ver com ser empoderado pela palavra de Deus. Ou seja, é ter a palavra de Deus tomando conta do nosso ser e das nossas ações, de modo que elas sejam governadas e dirigidas pela palavra do Senhor. Então, o que a relação entre o verso 7 e o verso 6 mostra é que existe uma relação entre a nossa prática educacional e a nossa identidade. Ou seja, você faz aquilo que você é. Você não faz outra coisa a não ser o que você é. Por isso que Moisés diz: essas palavras que hoje te ordeno, primeiro precisam estar onde? No teu coração. Porque aquilo que você fizer em termos de comunicar as verdades para as outras pessoas, vai ser apenas um reflexo daquilo que você é, um reflexo da sua identidade. Mas existe uma ordem ainda anterior, que está no verso de número 5. Na verdade, nós poderíamos incluir o verso 4, que é o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E qual é a ordem? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para você educar como Deus quer, a condição primeira é você ser como Deus quer. E para você ser como Deus quer, a condição é que Deus precisa ser a sua religião.
E eu estou usando religião aqui no sentido que eu defini anteriormente. Deus precisa ser a fonte de sentido da sua existência. Deus precisa ser a razão do seu amor e da sua confiança últimos. Deus precisa ser aquele para quem você corre quando quer as respostas fundamentais da sua existência. Porque aquilo que você é apenas um reflexo daquele a quem você ama, ou daquilo a que você adora. Lembra do livro do Dr. Greg Bill? Você se torna aquilo que adora. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o argumento que eu procurei defender de maneira um pouco mais filosófica na primeira parte já está presente em Deuteronômio capítulo 6. Porque o ensino de Deuteronômio capítulo 6 sobre a relação entre religião e educação é de que aquilo que nós fazemos, as nossas ações, verso 7, é determinado por aquilo que nós somos, verso 6. E aquilo que nós somos é determinado por aquilo a quem, ou aquele a quem nós adoramos. Aquilo a que você adora forja quem você é. Aquilo que você é determina aquilo que você faz. Essa é a relação fundamental que nós poderemos inverter aqui, não é? Primeiro vem a adoração. A adoração forma a sua identidade. E a sua identidade determina as suas ações. Percebe como é que Deuteronômio capítulo 6 ensina aqui? Para educar como Deus quer, é preciso primeiro ser como Deus quer. E para ser como Deus quer, é preciso adorar verdadeiramente a Ele, fazer dele verdadeiramente o ponto de referência final da sua existência. Então essa é a verdade ensinada de maneira muito clara por Deuteronômio sobre educação e religião. Talvez a pergunta final seja: pastor, entendi. Existe então uma relação entre adorar, ser e educar. Mas como é que isso se mostra de maneira prática na experiência da vida escolar? Deixe-me então agora mostrar para vocês, fazer rápidas aplicações, duas rápidas aplicações, para tentar mostrar como é que alguns elementos da vida escolar mostram claramente essa relação entre educação ou religião e educação. Quero começar o meu exemplo aqui trabalhando um pouco com abordagem de conteúdos, não é? A grande maioria das pessoas acredita que a abordagem de conteúdos não revela uma orientação religiosa, não é? Na verdade, alguns educadores, alguns professores, eles até estão conscientes da relação que existe entre algumas disciplinas mais próximas da teologia, talvez, e a perspectiva religiosa. Então, por exemplo, algumas pessoas conseguem perceber algum tipo de relação entre a religião e educação quando eles estão falando, por exemplo, de filosofia e da abordagem de conteúdos em filosofia, ou então da abordagem de conteúdos em história. Mas quando é uma ciência mais dura, não é? Como eu disse, a matemática, as pessoas olham para isso e dizem assim: não tem muita diferença entre uma educação feita por alguém que é cristão e uma educação feita por alguém que não é cristão. Porque o resultado da conta vai mudar na educação cristã? 1 mais 1 vai ser diferente do resultado da educação não cristã? É óbvio que não, não é? 1 mais 1 é igual a 2 na educação cristã e na educação não cristã. De maneira imediata, o resultado é o mesmo. Mas imagine que você tenha um aluno um pouco mais perspicaz na sala de aula, que durante a aula de adição, você está lá ensinando para ele que 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, dentro da aula de adição,
ele levanta a mãozinha lá no fundo e faz aquela pergunta que criança adora fazer. Qual é a pergunta? Por que 1 mais 1 é igual a 1? Essa já não é mais uma pergunta de matemática. Pura não. Ela é uma pergunta de filosofia da matemática. É uma pergunta diferente. Já saiu do campo da mera matemática como técnica, né? como conteúdo, e entrou no campo da especulação filosófica sobre matemática. Então imagine que isso aconteça. E imagine que você tem um professor que é um materialista. Ele crê que o mundo material é absolutamente tudo que existe e que todas as coisas precisam ser explicadas horizontalmente por meio de processos físico-químicos. Qual é a tendência da resposta desse professor? Talvez você tenha ouvido algumas assim durante a sua vida educacional. Possivelmente um professor materialista interrogado por uma pergunta como essa vai dizer: por que é? Por quê? Porque o mundo é tudo que ele tem para dizer ou falar sobre o sentido das coisas. Então, quando uma criança pergunta por que 1 mais 1 é igual a 2? A única resposta que ele tem é dizer por que é. Essa resposta é bastante autoritária, por um lado, não é verdade? Porque não há reflexão, diálogo, ela é bastante autoritária por um lado, e ela é bastante problemática por outro. Porque ela vai levar essa criança à percepção de que ela não precisa buscar razões profundas para explicar outras coisas. E o dia que ela estiver diante de dilemas de natureza ético ou diante de natureza moral, ela vai dizer: me ensinaram a agir porque é. Então, se é assim para matemática, talvez seja assim também para estética, para ética ou para outras dimensões da realidade. Agora imagine que você tenha um professor cristão que sabe que o mundo material não é tudo que existe. E que na verdade o mundo material é o resultado da ação criativa de um Deus pessoal. E que trabalha com esses pressupostos na atividade educacional que ele exerce. Se ele levar a sério os seus pressupostos, ele não vai responder dizendo por que é. Ele vai dizer: 1 mais 1 é igual a 2, porque existe uma ordem cósmica, ou uma ordem natural no mundo. É por isso que em qualquer lugar onde você estiver, seja aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em que você pegar uma coisa e somar com outra coisa, você vai ter 2 coisas. É porque nós vivemos em um mundo normativo. Existem leis, existem regras no mundo no qual nós vivemos. E se existem regras que são racionais e podem ser compreendidas, é porque o mundo no qual nós vivemos é pessoal. Existe pessoalidade por trás do mundo criado. É porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos vivendo em um mundo que foi organizado por um ser inteligente, que faz com que todas as vezes em que lugares diferentes deste mesmo universo eu pegar uma coisa e juntar com outra coisa, eu vou ter sempre 2 coisas. O conteúdo é o mesmo. O resultado é o mesmo. Mas as respostas são absolutamente diferentes. E se esse aluno for, à medida que ele crescer, continuar sendo o aluno perspicaz de antes, quando ele estiver diante de um dilema de natureza estética, ou diante de um dilema de natureza ética ou moral, talvez ele se lembre da resposta daquele professor lá atrás, acerca da ordem cósmica estabelecida por um criador pessoal. E talvez ele possa dizer: se um Criador, quando trouxe a realidade à existência, se preocupou em reger um universo tão insignificante
quanto à matemática, será que esse mesmo Criador não estabeleceria leis de natureza estética, moral, ética para reger o universo no qual nós vivemos? Talvez ele possa transpor com muito mais facilidade o raciocínio de uma abordagem de conteúdo transcendente para essas dimensões outras da existência do que ele faria com aquela abordagem autoritária e imanente do professor que não considerou esta relação entre o conteúdo e as outras coisas. Percebe como é que a abordagem de conteúdos pode mudar por meio de uma postura religiosa? Se você assumir uma perspectiva materialista, você responderá perguntas do seu aluno de um determinado jeito. Se você assumir uma perspectiva cristã, então você vai responder perguntas de maneira diferente. Eu gosto muito dessa citação do filósofo cristão Gordon Clark. Ele fala exatamente sobre a natureza religiosa das escolas na sua abordagem de conteúdos. Ele diz assim: as escolas não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam na realidade que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus, e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. Isso tem a ver com a abordagem de história. O que Gordon Clark está dizendo aqui? A gente olha e fala, não, essas escolas são neutras. Como neutras? Elas olham para a história e elas desconsideram absolutamente tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a relação entre Deus e a história. Então elas não são neutras. Veja o que Clark continua dizendo. As escolas não são, nunca foram e nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina os seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade, é a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante. Ele é irrelevante à raça humana. Qual é o nome disso? Isso é ateísmo. Então existem abordagens de conteúdo diferentes, e elas são determinadas fundamentalmente pela religião que uma pessoa assume. Um cristão que está atuando na sua perspectiva, na sua atividade educacional, precisa considerar a sua perspectiva. Um cristão não pode ensinar do mesmo jeito que um não cristão. Por outro lado, nós como pais precisamos estar atentos a isso. Uma escola que ignora Deus tende a ensinar nossos filhos a ignorarem a Deus. E é por isso que a tarefa da supervisão para os pais que optaram por manter os seus filhos em escolas é uma tarefa fundamental da atividade familiar. Mas há um segundo aspecto com o qual eu gostaria de encerrar o nosso tempo de reflexão hoje, que tem a ver com as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Imagine dois professores que estão numa sala de atribuição de aulas. Alguém aqui é professor? Ok, então, vários professores aqui, ótimo. Então vocês sabem exatamente o que é isso que eu vou dizer. Você está numa reunião de atribuição de turmas, e aí de repente o coordenador olha para um professor e diz assim: você vai ficar com aquele quinto ano. Sabe aquele quinto ano? Aquele que ninguém quer, sabe? Aquele que ajuntou todos os alunos mais difíceis naquela classe. Então aí o coordenador olha para um professor e diz: você vai ficar com aquele quinto ano. O professor fecha o semblante
dá uma tocada no professor do lado e fala assim: eu devia ganhar o triplo para trabalhar nessa escola. O outro professor, que está na mesma sala, recebe aquele terceiro ano, pior do que aquele quinto ano. Ele recebe a notícia, cutuca o outro professor do lado e diz assim: esse terceiro ano é aquele que você ficou ano passado, não é? Exatamente, é aquele que eu fiquei ano passado. Ele era muito difícil, não era? Ele era muito difícil. Eu acho que eu vou ter muito trabalho no ano que se inicia, mas com a graça de Deus, eu acho que eu vou conseguir fazer algum tipo de progresso. Você diria facilmente que a segunda atitude é uma atitude religiosa, não é? Porque Deus entrou no meio, então ela tem religião. A primeira você diria: não, ela não é uma atitude religiosa. Ambas as atitudes são religiosas. Quando aquele professor bateu no outro e disse: eu deveria ganhar o triplo para trabalhar nessa escola, o que ele estava dizendo? Eu trabalho por causa da quantidade de dinheiro que eu recebo. Enquanto aquele segundo professor estava dizendo: eu trabalho como um meio de serviço a Deus. Há duas perspectivas do trabalho envolvidas em reações como essas. Uma que é uma perspectiva guiada pela noção de vocação, que é fruto de uma perspectiva teísta, e outra que é fruto de uma perspectiva idólatra, mais relacionada a uma perspectiva ateísta. Irmãos, percebam uma questão, é preciso ressalvar isso aqui. Professores precisam receber dignamente. Essa é a tarefa de donos de escola e de coordenadores. Professores podem eventualmente, inclusive, lutarem pelos seus salários e pedirem melhoria de suas condições. Eu não estou dizendo que nós devemos ser fatalistas na maneira como nós reagimos, mas o que eu estou dizendo é que duas atitudes como essas podem eventualmente revelar perspectivas religiosas absolutamente diversas, que mostram a maneira como nós enxergamos as pessoas no ambiente do nosso trabalho. Porque aquela primeira pessoa que bate na outra e diz: eu devia ganhar o triplo, olha para os seus alunos apenas como objetos através dos quais ela ganha dinheiro. Aquela segunda pessoa que disse: vai ser muito difícil, mas eu creio que algum progresso será possível, está revelando olhar para os seus alunos de uma maneira diferente, como pessoas que precisam ser amadas, como Deus nos ensinou a amar as pessoas. Por que essas pessoas reagem dessas maneiras diferentes? Porque aquilo que nós amamos determina a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. É por isso que Jesus, ele resumiu os mandamentos em dois, não foi? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas essa ordem não é casual. Por que ele disse que por que ele colocou o amor a Deus primeiro e depois o amor ao próximo? Porque uma coisa é condição para outra coisa. Ou seja, você só pode amar ao seu próximo de maneira adequada se antes você amar a Deus. Se Deus for o seu maior bem, maior tesouro, o eixo da sua existência, então você estará preparado para livrar-se da escravidão a si mesmo e viver a serviço do seu próximo. Agora, se você não amar a Deus sobre todas as coisas e estiver apegado a alguma outra coisa da realidade criada servindo a você mesmo, então você será incapaz, completamente incapaz de amar o seu próximo da maneira como convém, porque você estará sempre lutando pelos seus próprios interesses. O único jeito de você amar os seus alunos, os pais dos seus alunos, os seus colegas de trabalho, os seus superiores, os seus inferiores, como Deus deseja que você os ame, é que a sua religião esteja no lugar.
você amar a Deus sobre todas as coisas, então você está preparado para amar o seu próximo. Mas se você ainda estiver apegado ao amor a você mesmo, então você será incapaz de amar o outro como Deus exige. Por quê? Porque a nossa religião determina a maneira como nós nos relacionamos no nosso ambiente de trabalho. Quem ama a Deus está mais preparado para amar as outras pessoas. Quem não ama a Deus não está preparado para exercitar este. Não é isso que a Bíblia diz? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos com um amor que Ele primeiro derrama em nosso próprio coração. Essa é a razão pela qual eu diria, para encerrar o nosso tempo de reflexão durante esses 2 dias, que se existe alguma coisa fundamental para um educador cristão, é que ele cultive uma verdadeira religião. O educador cristão pode ser o melhor na sua área de conhecimento. Ele pode dominar as técnicas de pedagogia, mas ele será um fracasso na sua atividade educacional se o seu coração estiver contaminado pelo pecado da idolatria. Eu não estou querendo dizer com isso que entre a verdadeira religião e a capacitação técnica nós deveríamos optar por uma em detrimento da outra. Então o que interessa é só eu ter a verdadeira religião, não preciso nem me preparar para realizar as minhas atividades, vai ser um milagre as minhas aulas. Não vai ser um milagre. Aliás, eu diria, se você amar a Deus de verdade sobre todas as coisas, você se esforçará para ser o melhor profissional que você puder ser. E isso incluirá buscar a formação necessária, buscar o treinamento necessário, dedicar-se de maneira intensa às suas atividades de trabalho. Você buscará isso como um reflexo do seu amor a Deus. Mas embora essas coisas todas sejam importantes para alguém que está educando, conhecer o conteúdo, dominar técnicas de pedagogia, não há nada mais fundamental do que ter um coração no qual a verdadeira religião está sendo cultivada. Ou seja, nós precisamos sondar as nossas motivações, se nós queremos educar de maneira correta. Nós precisamos sondar as razões mais fundamentais pelas quais nós estamos fazendo as coisas. Precisamos orar como o salmista Davi orou: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se ao invés de viver para o Senhor, eu estou vivendo para mim mesmo, ou em função de mim mesmo, tornando absolutas coisas que são relativas, coisas que são desse mundo. Veja isso. E guia, inclina o meu coração para o lugar correto. A boa notícia, com a qual eu quero encerrar a minha palavra a vocês, é que tudo aquilo que era necessário ser feito para que o nosso coração pudesse caminhar na direção correta, já foi feito. Paulo diz que Jesus Cristo morreu por nós, para que nós que antes vivíamos para nós mesmos, pudéssemos agora viver para Ele. Já pensou nisso? Essa foi uma das razões da morte de Jesus Cristo. Jesus morreu por você, para que você que antes vivia escravizado por si mesmo, pudesse agora viver em função dele, ao invés de viver em função de você. Você já foi livre, se você é um cristão verdadeiro, livre da escravidão de si mesmo. E a Bíblia diz que o seu coração, que não é diferente do coração do rei, está nas mãos do Senhor. E Ele inclina o seu coração para onde Ele quer. Por isso, o meu convite é que você ore nessa noite, pedindo ao Senhor: Deus, sonda o meu coração. E mediante a obra de Jesus Cristo, já realizada na cruz do Calvário, inclina o meu coração para amar-te sobre todas
as coisas. Me ensina a amar sobre todas as coisas. Porque eu sei que a minha vida como um todo, inclusive a educação que eu ofereço na minha casa, ou na escola onde eu trabalho, ou na igreja onde eu sirvo, será um resultado daquilo que eu amo. Porque afinal de contas, todos nós educamos de acordo com aquilo que nós agradamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, incline o nosso coração e nos ensine a fazer a sua vontade também nessa dimensão da nossa existência.